Cálculo estequiométrico, atividades finais. Vamos à aula. Considerando a equação química não balanceada e admitindo-se num balanceamento o coeficiente 6 para cada um dos produtos, o coeficiente de cada reagente será respectivamente. O que ele informa? Nós temos o coeficiente 6 dos produtos. Ele quer saber, respectivamente, ou seja, na ordem, primeiro o magnésio, depois o ácido clorídrico, qual é o coeficiente aqui. Então vamos contar 6 magnésios, então aqui eu preciso de um 6. 12 cloros, 12 hidrogênios, eu preciso de um 12 aqui. Então, 6 e 12, letra C de casa, resposta correta. Qual das equações abaixo está balanceada de forma incorreta? Vamos contar os átomos antes e depois da seta e conferir se o número de átomos está igual. Um potássio, um cloro, 4 oxigênios, 4 oxigênios. A primeira está correta. Queremos a errada. 2 átomos de ferro, 2 átomos de ferro. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 2 vezes 6, 12. A quantidade aqui está diferente. A equação não está balanceada. 3 enxofre, 12 oxigênios, 12 oxigênios. Então aqui não está balanceada. Essa é a nossa resposta. 12 carbonos, 22 hidrogênios. 2 vezes 11, 22. 11 oxigênios, 11 oxigênios. Correto. 4 carbonos, 8 hidrogênios, 8 hidrogênios. 2 oxigênios com mais 10, 12. 8 com mais 4, 12. 2 Na, 2 Na. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 carbonos. 1 carbono aqui com mais 1, 2. 6 oxigênios, 3, 4, 5, 6. Letra B de bola é a resposta da questão. Supondo que os círculos vazios e cheios respectivamente signifiquem átomos diferentes, então o esquema representará uma reação química balanceada, se substituirmos as letras X, Y, Z, respectivamente pelos valores. Então queremos saber quais são os números que, colocados no lugar de X, Y, Z, balanceiam a equação. Então, olhando a representação simbólica, como no modelo de Dalton, bolinhas, nós temos aqui duas bolinhas brancas reagindo com duas verdes, formando um composto que tem 3 brancas e uma verde. Então, se para cada uma bolinha verde eu preciso de 3 brancas, como eu tenho no reagente 2 verdes, eu vou precisar 3 vezes 2, 6. Eu preciso de 6 bolinhas brancas. Então essas 6 bolinhas brancas vão reagir com 2 bolinhas verdes e formar 2 compostos. Então, 2 verdes, 6 brancas, 6 brancas. Então, 3, 1 e 2. 3, 1 e 2. Letra D de dado é a resposta correta. O fosgênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, o HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. A equação química da reação é fosgênio reagindo com a água formando dióxido de carbono e HCl. Então vamos conferir se está balanceado. 2H, 2H, 2Cl, 2Cl, 1C, 1C, 2O, 1, 1, 2O. Se uma pessoa inalar 198 mg de fosgênio, a massa de ácido clorídrico em gramas que se forma nos pulmões é igual a. Então nós temos a equação balanceada, que nos dá a informação de mols entre os componentes. Ele nos dá aqui massa e nos pede massa formada. Então precisaremos da massa molar para converter. Ele deu a massa em miligrama e ele quer saber a massa em grama. Então depois vai ter que ter uma conversão, antes ou depois, de grama para miligrama. Então, para converter miligrama para grama, do pequeno para o grande, nós dividimos por 1000. Do grande para o pequeno, do grama para o miligrama, nós multiplicamos por 1000. Então, aqui está a massa molar do fosgênio, 12 do carbono, 16 do O, 35,5 é o cloro, são 2. Então, 99 gramas por mol. Ácido clorídrico, 1 grama é o hidrogênio, 35,5 cloro, a massa molar, 36,5 gramas por mol. Então, agora vamos montar a nossa equação. Da equação balanceada, nós temos que 1 mol de gás fosgênio, que equivale a 99 gramas, reage formando 2 mols de ácido clorídrico. Então, a massa molar dele é 36,5,
Então, vezes 2, porque são 2 mols. Segunda linha sai da pergunta. Primeira da equação balanceada sempre, segunda da pergunta. Então, qual a massa em gramas, eu estou utilizando grama, vou obter em grama, que se forma a partir de 198 miligramas. Aqui já foi convertido, estava 198, eu voltei 3 casas para o lado direito, que dividiu por 1000. 1, 2, 3. Multiplicando cruzado, nós obtemos aí 0,146 gramas. Transformando em notação científica, o número tem que estar entre 1 e 9. Então a vírgula que está aqui, passamos para cá. Então eu aumentei uma casa decimal no número, eu tenho que diminuir uma casa. Então 10 elevado a menos 1. Então a resposta correta é a letra B de bola. O volume de dióxido de carbono medido a 27 graus e 1 atmosfera, produzido na combustão de 960 gramas de metano, é. Então aqui nós temos duas coisas. Primeira é que ele pediu volume e não considerou que o gás está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Então a temperatura está maior, está 27 graus. Então nós não podemos usar o volume molar. Nós vamos ter que calcular qual é o volume utilizando a equação geral dos gases. Segundo, é que ele me deu a massa do metano. A equação balanceada nos dá a informação de mol. Então precisamos da massa molar para converter. Então o que nós vamos fazer? Da equação, a massa molar do metano, 12 do carbono, com mais 4 de cada 1 grama, são 4, né, cada hidrogênio, dá 16 gramas. Então 1 mol são 16 gramas. Forma 1 mol de dióxido de carbono. 1 mol aqui. 960 gramas, que é o dado que ele me deu, X. Então X, 60 mols de gás carbônico, dióxido de carbono são formados. Aqui está a massa molar, ele já deu, ele me deu a constante universal dos gases. Então a fórmula geral é pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta. Então nós temos que transformar o 27 graus Celsius em temperatura absoluta. Então a fórmula é 273 mais temperatura Celsius. 273 mais 27 é igual a 300 Kelvin. Então nós temos a pressão foi dada, uma atmosfera, o volume nós queremos calcular, o número de mols nós calculamos, são 60 mols formados, a constante universal dos gases, a constante foi dada, e a temperatura que nós transformamos para Kelvin. Fazendo as contas, o volume é de 1.476 litros. Então, letra D de dado responde à questão. Qual a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do acetileno? Então, temos que equacionar combustão do acetileno, combustão completa, forma CO2 e água. Então, o primeiro passo, escrever a equação balanceada. Como ele não especificou a unidade que ele quer, vamos deixar o mol. A quantidade de matéria, vamos deixar o mol. Se ele não pedir unidade diferente, nós não precisamos converter. Então, da reação, 5 mols de gás oxigênio formam 2 mols de água. Qual é a pergunta? Quanto oxigênio para fornecer 17,5 mols de água? Fazendo a conta, multiplicando cruzado, obtemos 43,75 mols de água. Letra A de aluno, a resposta correta. Quantas moléculas de água são obtidas na queima completa do acetileno ao serem consumidas 3 vezes 10 a 24 moléculas de gás oxigênio? Primeiro passo, escrever a equação balanceada, sempre. Segundo, 1 mol vale 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, quanto oxigênio nós temos na reação? 5 mols. Então, 6 vezes 10 a 23 é 1 mol. Eu vou multiplicar por 5 para obter a quantidade de moléculas em 5 mols. E formam 2 mols de água. 1 mol é 6 vezes 10 a 23, vou multiplicar por 2, porque são 2 mols. Então, informação que saiu da equação balanceada. A pergunta: quantas moléculas de água vão ser formadas quando eu tiver 3 vezes 10 a 24 moléculas de gás oxigênio? Multiplicando cruzado, 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de água. Então, a resposta correta, a letra E de errado.
De acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro 2 obtida será D. Então aqui ele está mencionando a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a massa vai ser convertida em produto, conservando. Toda a massa vai ser transformada. Sulfeto de ferro 2 é o produto da reação de síntese. Então nós temos o ferro reagindo com enxofre, formando sulfeto de ferro 2. Como ele nos informou massa, perguntou sobre massa, e a equação química sempre trabalha com mol, a equação química balanceada, temos que calcular as massas molares. Olhando a tabela, a massa do ferro é 56, do enxofre é 32. Aqui, um ferro e um enxofre, 56 mais 32, 88. Terceiro passo, como ele nos deu informação dos dois, nós temos que verificar se há excesso. Lembrando que nós não podemos fazer conta com excesso, só com o limitante. Então temos que conferir, como ele deu informação dos dois reagentes, se eles estão na quantidade correta ou se alguém está em excesso. Então, na equação química, o mol de ferro reage com o mol de enxofre, ou seja, 56 gramas reagem com 32 gramas. Quanto de enxofre vai ser necessário se reagir o 1,12 gramas que ele me forneceu? Fazendo a conta, multiplicando cruzado, deu 0,64. Então, o que eu descobri? Que não tem excesso de nenhum reagente. Então, 1,2 gramas de ferro que foi dado reagirão completamente com 0,64 gramas de enxofre. Quarto passo, vamos montar a regra de 3. Lembrando que na regra de 3 você pode usar tanto o ferro quanto o enxofre, porque não tem excesso. Eu vou utilizar o ferro. Equação balanceada, 1 mol de ferro forma 1 mol de sulfeto de ferro 2. 56 gramas, mol, convertido pela massa molar, 88 gramas, que é 1 mol, convertido pela massa molar. Quando reagir em 1,12, quanto produto vai ter? Fazendo a continha, multiplicando cruzado, 1,76 gramas de ferro foram formados.